Ok, obrigada, professor Alfredo. Boa noite a todos. Bom, meninos, na semana passada a gente fez alguns exercícios sobre funções da linguagem. A gente quase finalizou todos, por isso a gente vai finalizar nesse primeiro momento, tá? Vamos finalizar esse conteúdo para iniciarmos outro conteúdo que também cai bastante no Enem. Como eu falei anteriormente para vocês, como nós estamos aí nesse projeto revisão, entre menos de um mês nós já teremos nossa prova de linguagens. Então, por conta disso, eu selecionei os conteúdos que mais caem de língua portuguesa na prova que vocês irão realizar, tá bom? E o primeiro foi função da linguagem, e a gente vai finalizar hoje, mas só para relembrar um pouquinho aí, para a gente partir para o nosso último exercício, se não me engano, falta somente um, só para a gente relembrar um pouquinho. Se a gente está percebendo que a ênfase do fator está no canal, vamos lembrar que nós teremos aí a função fática, certo? A gente perceber que a ênfase está no código, vamos lembrar que nós estamos falando então da função metalinguística. Se a ênfase estiver no fator no emissor, a gente vai ver que é uma função emotiva, né, ou expressiva. Se for no receptor, é a função apelativa ou conativa. Se for no referente, estamos falando da função referencial. E se for na mensagem, a função é poética, tá? Então, isso aí só para vocês relembrarem e a gente finalizar esse conteúdo com a última questão, que foi essa aqui. Essa questão, vou precisar da interação de vocês, tá bom? Assim como foi na semana passada, que vocês interagiam no chat, tiravam dúvidas, enfim. Também vamos continuar nesse mesmo ritmo hoje, ok? Caiu, se eu não me engano, no Enem 2018 e trata também da função da linguagem. E, como a gente pode perceber, é uma tirinha do Kelvin Haroldo. Como tá muito ruim, eu escrevi aqui o que está dizendo cada quadradinho. Então, vou ler aqui para vocês. Na tirinha 1, no quadradinho 1, está dizendo assim: o Kelvin olha para o pai e diz assim: lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama sozinho. Meus olhos não sabiam focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Aí no segundo quadradinho, ele diz: imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes coordenados. Aí no terceiro: este desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta, uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado. Aí o pai, com o desenho na mão, diz assim: ainda assim, não vou te pagar US$ 500 por ele. Aí ele, não satisfeito, rebateu dizendo: ele vai valorizar, é um investimento. Aí o enunciado da questão, ele diz o seguinte: para tentar convencer o pai a comprar seu desenho, Kelvin empregou uma função de linguagem específica. Assinale a alternativa que indica a resposta correta. Então, olha só, tem algumas palavrinhas aqui que são chaves, que vamos lá, sublinhar, deixa eu ver se eu consigo. Ok? Deixa eu pegar Professora, aqui. Diga. essa tela não tá aparecendo para mim. Acho que pro restante também não. Olha, obrigada por avisar. É verdade, eu já te falei, eu não tô, eu só tô vendo você, não tô vendo a telinha nada, nenhum material compartilhado. Oh, meu Deus, tá bom. Vou já compartilhar. Me avisem se vocês conseguem visualizar, tá bom? Estão vendo? Agora sim. Então, agora sim? Agora sim. Sim. Agora. Sim, professora. Novamente, gente, se por acaso vocês não estiverem vendo novamente, pode avisar, tá bom?
Juliana também, qualquer coisa, se tiver alguma mensagem no chat, pode chamar que eu estou aqui. Tá. Então, foi dessa tirinha aqui que eu estava lendo a história, que eu estava pensando que vocês estavam visualizando. Essa tirinha, gente, nós temos algumas palavrinhas-chave do enunciado. Então, lembrando o seguinte, na primeira aula, quando eu falei com vocês sobre as habilidades e competências que a prova de linguagens cobrava, né, dos participantes, uma das dicas que é de suma importância, que a gente não pode esquecer, é que no enunciado sempre tem algumas palavras-chave que a gente precisa, né, necessariamente ler com cuidado e marcar mesmo, tá, com a caneta, enfim, para que você não venha esquecer o direcionamento que o enunciado quer estar mostrando para você participante. Inclusive, vamos ter uma aula de interpretação e compreensão de texto, que também é outra temática que cai bastante no Enem. Certo, então voltando aqui para a nossa questão de função da linguagem. A gente tem, né, como resumindo aqui a história, o Kelvin tentando convencer o pai. E o próprio enunciado, ele coloca, né, em evidência aqui a palavra convencer. Então, quando a gente fala em convencimento, né, em persuasão, na questão, já vou dar muito spoiler, né, na questão de apelativa mesmo, nós estamos falando de que função da linguagem? E aí, vocês lembram? Quando falamos aí de convencimento, falamos então de persuasão, de apelação, nós estamos falando da função? Seria emotiva, professora? Eu perdi até o início do reprise. Conativa. Perdeu? Quem estava falando que perdeu? Não. Foi eu, Alessandra. Eu entrei quando você estava falando já da questão, aí eu perdi a tua reprise, aí é por isso que eu estou meio perdidinha ainda. Ah, tá ok, Lisandra. Então vamos lá novamente. Eu escutei conativa, né? Vamos lá novamente. A primeira tirinha fala assim: lembra de quando eu nasci e não conseguia nem usar na cama sozinho, que é eu falando pro pai. Meus olhos não sabiam focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Aí no segundo quadrinho ele continua. Imagine então um trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Aí o terceiro. Este desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta, uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado. Aí o pai, analisando então o resultado que a gente consegue ver que uma tartaruga, né, que ele desenha, ele analisando então o desenho, ele diz assim para o filho, para o Kelvin: este desenho é o resultado de 6 anos, ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. E aí o Kelvin, não desanimado, respondeu: ele vai valorizar, é um investimento. Então, a gente percebe que Kelvin, mesmo assim, por mais que o pai tenha dito, né, que não vai pagar o valor que ele está cobrando pelo desenho, ainda assim Kelvin vai tentar convencer, persuadir, né, apelar mesmo para ele adquirir o produto. E toda vez que a gente fala na questão da questão do convencimento de um produto, de uma ideia, né, para o nosso receptor adquirir, então, nós estamos falando da função conativa, tá? Por que não seria emotiva, que eu escutei aí? Porque a função emotiva é quando a gente está falando quando o emissor fala de si mesmo, né? Suas emoções, suas opiniões, seus argumentos, a sua percepção de vista. E nesse caso, a palavra-chave estava no enunciado, que é o convencimento. A gente nem precisa retornar ao texto, que às vezes é imenso, né, na nossa prova de linguagens. A gente precisa somente fazer uma boa interpretação, compreensão do nosso enunciado para a gente conseguir responder. Então, se porventura tivesse ali, essa seria uma das últimas questões, né, e o tempo tivesse aí correndo, quase a ponto de entregar a prova, vamos aí idealizar essa situação. Digamos que você, como participante, não
conseguisse ler a tirinha, enfim, somente pelo enunciado, pela palavra convencimento, você conseguiria tranquilamente responder essa pergunta, essa questão aí de função da linguagem. Uma questão do Enem. Então, aparentemente, aí foi bem facinho, depois de todo o entendimento que a gente teve sobre a função da linguagem, certo? Você pode falar para mim como é a fática e a metalinguística, por favor? Posso sim, amor. A fática, quando a gente fala de função fática, nós estamos falando da função que tem a ver com ruídos. Então, é aquela que procura manter, né, a conexão do canal. Por exemplo, digamos que eu estou numa situação que eu estou ligando para alguém. Então, esse alô, para ver se realmente tem alguém do outro lado da linha, né? Esse tchau, esse psiu, esses ruídos. Fática vem de ruído. Então, ruídos como alô, psiu, bom dia, boa tarde. Então, essas palavrinhas, né, que tem a ver com a questão de ver se tem alguém mesmo nesse canal, de testar esse canal de comunicação, nós chamamos de função fática. E a metalinguística é quando o código descreve o próprio código. Por exemplo, digamos que você esteja assistindo um vídeo no YouTube, criar um vídeo no YouTube. Então, é o código falando do próprio código. Então, isso é uma função fática. Por exemplo, o poema falando do próprio poema. Então, também, novamente, nós temos aí a função metalinguística. O dicionário, né? Então, quando a gente vai procurar uma palavrinha no dicionário, também é uma função metalinguística. Digamos que o pintor pintando ele mesmo, também é uma função metalinguística, é o código falando do próprio código. Então, é essa a diferença, tá? Metalinguística, ouviu a palavrinha código, né? Tem a ver com a questão da apropriação desse código, é metalinguística. Ouviu a palavrinha ruído, manutenção do canal, é a função fática. Poética, tem a ver com a estrutura, com a estética. Emotiva, tem a ver com a primeira pessoa, tá? Com a percepção do emissor, as suas emoções. E a conativa tem a ver com o convencimento de uma ideia, de um produto. Certo? Sim, obrigada. Nada. Olha, falando em fática, tem uma aqui que eu acho que a gente não viu também, não sei. Mas me dizem aí se a gente viu. Acredito que não. Fática. Aqui. É um textinho um pouquinho grande, mas como surgiu essa dúvida da nossa colega, vamos então esclarecer. Olha, como eu falei para vocês, o texto, aparentemente, é da PUC São Paulo, mas aparentemente é um texto grande, certo? A gente não vai perder muito tempo no texto, vamos para o enunciado. A seguinte afirmação feita pelo autor. Olha só. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo fala-se do tempo de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indica a alternativa que explicita essa função. Que só com o enunciado a gente consegue responder essa questão. Eu nem precisarei ler todo esse texto aqui, né, na nossa provinha. Somente com o enunciado responder. Olha, agora eu coloquei tudo vermelho. Então, vamos novamente fazer aqui a ligação com as palavras-chave do nosso enunciado. O bom dia, o boa tarde, né? Que ele está dizendo que já não funciona mais para engatar a conversa, qualquer assunto servindo face do tempo de futebol. Ela faz referência à função da linguagem, cuja meta é quebrar o gelo, né? Também tem essa função. Então, qual seria uma dessas questões? Seria a Fática. Fática, sem sombra de dúvidas, né? Seria a fática. A mesma coisa, gente. A gente vai ver alguns exercícios, se der tempo ainda hoje, vamos mudar para outra temática, que funciona da mesma maneira. O Enem, a gente consegue desvendar as questões de linguagens
fazendo uma boa interpretação e compreensão do enunciado. Então, se você consegue fazer essa boa interpretação e compreensão do enunciado, você provavelmente não terá dúvidas, né, na hora aí de marcar as nossas questões. Ok, queridos, certo? Então, aqui, vou mandar no chat, tá? Finalizando, então, o conteúdo função da linguagem, obviamente que algumas semanas antes aí de acontecer a nossa prova de linguagens, eu vou trazer novamente uma bateria de exercício que envolve função da linguagem, gênero textual, os tipos textuais, que nós vamos estudar agora, inclusive, variação linguística, figuras de linguagens, enfim, as temáticas que mais caem no Enem é que eu vou abordar com vocês nessa reta aí de revisão para a nossa prova de linguagens do Enem, ok? Então, galera, selecionando os assuntos que mais caem no Enem, assim como função da linguagem, nós temos aí os tipos textuais e gêneros textuais, de suma importância. Não tem como. Nossa prova de linguagens é recheada também de gêneros textuais e tipos textuais. E a gente vai saber um pouquinho hoje o que seriam os tipos textuais, o que seriam os gêneros textuais e como o Enem aborda esse tipo de questão. Teremos também uns exercícios aí para colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos vendo aqui na teoria. Com questões do Enem, tá? Por isso que é muito importante aí a atenção de vocês e a participação também. Então, vamos lá. Sobre tipos textuais, primeiramente. Quando a gente fala de tipo textual, a gente está falando da estrutura fixa do texto. Então, é a forma que o texto vai se apresentar para você, tá? A gente vai ver que tem características que são definidas daquele tipo textual. Ou seja, quando eu encontrar um texto, eu já consigo identificar de qual tipo textual ele está se referindo, porque segue como se fosse um padrão, tá? Uma estrutura, tá? Características que são pertinentes àquele modelo. Os tipos textuais com a estrutura, com o objetivo desse tipo textual e com a finalidade desse tipo textual. Ok? Então, antes da gente ver gêneros textuais, vamos aprender, nesse primeiro momento, o que seriam os tipos textuais. Vou dar meio que uma pincelada no assunto, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí no chat, que nós estamos aqui à disposição. Vamos para os tipos. Nós temos 6 tipos textuais. Eu trouxe todos eles. Obviamente, vocês perceberão nos exercícios que a gente vai fazer no Enem, que tem tipos de textos que o Enem, ele cobra mais do que outros, mas, como a gente nunca sabe, a gente vai estudar os 6 tipos textuais, tá bom? Vamos estar preparados quanto a isso. O primeiro tipo é a narração, segundo, argumentação, terceiro, descrição, quarto, prescrição, o texto, exposição, também informativo, e o sexto, que é ordem, né? Então, são 6 tipos. A gente vai, por exemplo, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a questão dos tipos textuais. Vamos aqui para o primeiro, que é o tipo narrativo, que eu trouxe para vocês, tá? Depois retorno lá para a gente anotar. Então, é importante que vocês... Esse material... a gente vai enviar para vocês, tá? Ainda em formato de apostila. Mas, por enquanto, peguem um caderno, tá? Anotem as principais características para deixar registrado. É importante, tá? Quando a gente for partir para os exercícios. Falando, então, do tipo narrativo, da narração, que seria um tipo textual narrativo. Quando a gente fala do texto narrativo, nós estamos falando de um texto que apresenta aí um conjunto de características. Então, ele tem alguns elementos que são definidos desse tipo, que são, de fato, características predominantes desse tipo textual, que nesse caso é o espaço, o tempo,
os personagens, o enredo, o narrador. Então, para a gente falar do texto narrativo, do tipo textual narrativo, é preciso que, primeiramente, a gente identifique os elementos que compõem a narrativa, que são estes que acabei de citar para vocês. Por quê? Esses elementos, ele têm um objetivo, que é contar uma história, um acontecimento, tá? Com base nisso, com base no tipo textual que a gente está vendo da narração, a gente tem os gêneros textuais. E os gêneros textuais são nada mais, nada menos que o modo que a gente utiliza esses textos no nosso cotidiano. Então, é o uso social desses tipos, né? Que nós chamamos de gêneros textuais. Então, vocês vão encontrar os tipos textuais de cunho narrativo nos gêneros textuais: romances, lendas, crônicas, contos, etc. Pois são textos que têm aí como objetivo mesmo contar uma história, acontecimento, que envolve narrador, personagem, tem um espaço, tem um tempo, tem um enredo, enfim. Então, tipo textual, narrativo, acredito que seja de fácil entendimento. É um texto bastante conhecido, é um tipo textual bastante conhecido, que a gente utiliza muito. Por exemplo, quando a gente está narrando acontecimento, né, com uma colega, enfim, a gente utiliza ele de variadas formas no nosso cotidiano, como também os gêneros textuais, romance, fábula, enfim, tá? Então, acredito que o texto, tipo textual narrativo não será de difícil compreensão para vocês, já que a gente está tendo contato, né, fazendo uso desse tipo constantemente, todos os dias. Nós temos aí o texto descritivo, que é o tipo textual descritivo, que é um dos tipos textuais também, juntamente com a narração, com a exposição, a argumentação que a gente vai ver já já. E para que a gente compreenda, né, a composição desse texto, é preciso que a gente identifique qual é o objetivo do texto descritivo. E o objetivo do texto descritivo é apresentar as características de um cenário, por exemplo, de pessoas, de objetos, de seres, situações, seus elementos, por meio de uma descrição. Por exemplo, as características que a gente vai ver muito nesse texto descritivo: substantivo, adjetivos, verbos de ligação, enumeração, comparação. E como é que a gente utiliza os gêneros textuais que compõem esse tipo textual no nosso dia a dia? A gente utiliza descrevendo objeto, pessoas, né, lugares, como, por exemplo, esse fragmento que eu coloquei para vocês. Eu, frequentemente, vou acampar onde pescamos peixes de porte médio, no interior de Minas Gerais, e é um lugar rodeado por montanhas e árvores. Então, percebam aí que a pessoa está descrevendo o lugar, né, que vai aí acampar perto de um lago, vão pescar peixes de porte médio, onde fica, né, como é o lugar, enfim, é uma descrição, de fato, do lugar onde a pessoa está. Então, os textos descritivos, a gente também tem bastante contato, e como o Enem é uma prova que tem como objetivo principal trazer fatos da nossa realidade, então são textos, são situações que a gente convive o dia inteiro, né, o dia a dia, no cotidiano. Então, obviamente, aí ele não poderia deixar também de cobrar de vocês os tipos textuais, ok? Tudo certo também, né? Caso tenha alguma dúvida, pode dizer aí no chat. Nós temos aí o nosso terceiro tipo textual, o texto injuntivo ou instrucional. Tem como objetivo, galera, instruir, explicar um procedimento. Então, nesse tipo de texto injuntivo ou instrucional, a gente vai ver os verbos no infinitivo e no imperativo. A gente vai ver que não vai apresentar muitos argumentos e nem opinião, porque a única função dele, o foco dele, a finalidade desse texto é somente instruir ou explicar um procedimento. Jamais dar opinião, tá?
Então, por exemplo, a gente encontra esse tipo de texto nos gêneros textuais, como receitas, manuais de instruções, bulas de remédio, livro de autoajuda, guias. Por exemplo, coloque meia xícara de açúcar, né? Então, a gente vê o verbo no infinitivo, o verbo no modo imperativo, aliás, desculpa, e com uma instrução, explicando o procedimento. Pense naquilo que te faz feliz. Aí um verbo no modo também imperativo, né? Te instruindo a pensar de outra forma, a imaginar algo. Enfim, o foco desse tipo textual está justamente na explicação ou instrução de algo, tá bom? Então, esse é o tipo injuntivo ou instrucional. É importante, como eu falei para vocês na função da linguagem, é importante vocês sempre lembrarem aí dos dois nomes. Vai que o enunciado cobra de vocês um texto instrucional, injuntivo. Você já deve saber naquela hora que se trata, então, do mesmo texto, tá? Da mesma função, do mesmo foco, objetivo, enfim. O texto injuntivo ou instrucional é a mesma coisa. Importante aí vocês lembrarem disso. E contrapartida, nós temos o texto prescritivo, que tem como objetivo instruir o leitor acerca de um procedimento. Então, como característica principal desse tipo de texto, a gente vai ver que vai exigir que o leitor proceda de uma determinada forma. Então, uma mudança aí de comportamento, né, de atitude. Não vai permitir a atuação livre do leitor, então não tem um caráter coercitivo, tá? É um texto que vai prescrever aquilo, e é isso, tá? Não tem opinião, ou não vai dar oportunidade de você interpretar conforme seu conhecimento prévio de mundo, não. É um texto, de fato, que tem como principal objetivo uma instrução, tá? Uma exigência que o leitor, ele mude, de fato, de comportamento, de atitude. Vai utilizar uma linguagem objetiva e simples e utiliza principalmente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com determinação do sujeito. Esse tipo de texto muito em cláusulas de contrato. Então, tem como você ir lá e ter uma outra atuação, né? Uma outra interpretação. É isso e aquilo. Uma cláusula do contrato de aluguel, por exemplo. Leis, códigos, constituição, edital de concurso público, regras de trânsito, etc. Então, todos esses tipos, todos esses gêneros textuais referem-se, então, ao descritivo, tá? Que instrui o leitor acerca de algo. Simples, né? Acredito que daí todos vocês estejam tranquilos em relação ao assunto. São textos, tipos de textos que vocês já tiveram contato, certo? Então, por isso que, novamente, aí o Enem ama trazer esse tipo de texto que vocês já sabem, né? Só querem saber se vocês conseguem conceituar de acordo com a nomenclatura, se sabem o objetivo, né? Como é a linguagem, enfim. É importante, como a gente falou do injuntivo e do prescritivo, é importante vocês perceberem que o injuntivo, ele é diferente do prescritivo. Possa ser que surja essa dúvida. Mas precisamos lembrar que o foco, né, o objetivo dos dois é fornecer instrução ao leitor, certo? Certo. Os dois têm esse mesmo objetivo, instruir você. Mas qual é a diferença? A diferença a gente vai perceber que vai estar no grau de obrigatoriedade que existente nesses segmentos das instruções dadas. Por exemplo, no injuntivo, ele vai informar, aconselhar, ajudar, recomendar, como, por exemplo, no manual de instrução, numa receita de bolo, de brigadeiro, enfim, de modo geral, uma bula de remédio, uma propaganda. Então, esses gêneros textuais fazem parte do tipo textual injuntivo, porque ele não está obrigando você, exigindo você
que muda de comportamento. Não, ele está somente mesmo instruindo você, informando, te aconselhando o modo de usar, né? Aquela máquina de lavar, por exemplo, se for um manual de instrução, te aconselhando, te ajudando a fazer um bolo. Enfim, o objetivo dele é esse. Já o prescritivo, não. Por exemplo, quando o médico está te prescrevendo uma receita médica. É uma obrigatoriedade. A partir de então, você precisa tomar, né, ter uma mudança aí de comportamento se você quiser ficar bem de saúde, por exemplo. Então, no prescritivo, a gente vê que exige uma mudança, né, que o leitor precisa uma mudança de comportamento do leitor. Então, não há, nesse caso, a liberdade de não, né, de decisão. É uma obrigatoriedade, então é um caráter mesmo coercitivo. Então, texto expositivo. No texto expositivo, que vocês também têm bastante contato, tá? O objetivo desse texto, ele vai estar justamente na transmissão de informação de forma objetiva e clara. Então, o objetivo desse texto não é possuir argumentos, não é apresentar informações, opiniões do autor, não. A única função dele é informar, tá? Apresentar informações sobre um assunto, sobre um fato, sobre um dado, enfim. Então, por isso que a linguagem desse tipo não dar opinião sobre algo, jamais, tá? Aí a interpretação já vai de você, leitor, mas o objetivo do tipo textual expositivo é somente informar. Quais são os elementos, então, desse texto de tipo textual exposição? A gente vai ver que tem um emissor, vai ter o receptor, vocês já lembram disso lá da função da linguagem, certo? E aí a gente vai ver uma relação entre o emissor e o receptor, que é fundamental para a transmissão eficaz da informação e a adequação da linguagem. Aí a gente vai ter tipo expositivo informativo, que é aquele que transmite informações do tema de forma objetiva, tá? Por exemplo, os verbetes de dicionário. E aí você vai ter o tipo expositivo argumentativo, o tema para você e utilizar recursos que comprovam aquela temática, aquela opinião, utilizar autores, né, para comprovar também aquela ideia, tá? Expositivo, argumentativo, tá? Não é dissertativo, argumentativo, diferente da redação de vocês, que vocês precisam aí realmente argumentar sobre algo, né? Falar sobre algo, defender um ponto de vista, defender uma tese diferente. Aqui é o expositivo argumentativo, que ele vai apresentar um tema, e aí você pode utilizar, então, de recursos que comprovam que de fato é real, que aquele assunto de fato acontece, enfim. Aí, já até antecipei aqui. Qual seria, então, a diferença entre texto expositivo argumentativo e dissertação argumentativa? O juízo de valor, né? O expositivo argumentativo, ele vai te dar recursos para comprovar, mas ele não vai ter opinião. Já o texto dissertativo argumentativo, recursos para comprovar, assim como o expositivo argumentativo. Só que a diferença é que você tem que ter uma opinião. O corretor da sua redação, ele precisa ver que você, como autor do texto, não está em primeira pessoa, mas ele consegue ver que você é um sujeito consciente, que você tem opinião sobre aquele assunto, sobre aquela temática, sobre aquela abordagem, tá? E que você consegue defendê-la. Onde é que a gente consegue encontrar esse tipo expositivo argumentativo? Em notícias, em artigos científicos, e a gente já vai ver questões que vão cobrar esse tipo textual, e vocês vão lembrar, né, desse momento aqui. Em verbetes de dicionário, em entrevistas, tá? E etc. Então, desse tipo textual.
Aí eu coloquei aqui um exemplo da Globo, de uma revista, que diz assim: cerca de 2,5 mil estudantes já se formaram no NAVE. Do total de alunos, 74% chegam à universidade. Descarga do Oi Futuro. É mais que o dobro da média nacional. Segundo os dados do IBGE, só 35,9% dos alunos da escola pública chegam à universidade no Brasil. Entre as escolas particulares, a porcentagem é de 79,2%. Então, gente, em nenhum momento aqui a gente consegue ver a opinião, né? A gente consegue ver somente uma temática e dados que comprovam essa temática. Diferente da dissertação argumentativa, né? Que vocês estão vendo lá na disciplina de redação. Ok? E aqui, o texto dissertativo argumentativo, que, como eu falei anteriormente, ele defende uma ideia, uma hipótese, uma teoria, uma opinião, tem como objetivo convencer o interlocutor a respeito de um ponto de vista, o que vocês vão fazer na redação de vocês. Então, características principais desse texto é central, que a gente também chama de tópico frasal. Já viram isso lá em redação? Que é onde a gente consegue resumir a ideia de um parágrafo, o assunto principal de um parágrafo, estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai defender ideias com argumentos e vai utilizar, com certeza, a norma padrão da língua portuguesa. Então, esse é o tipo textual que vocês são exigidos na redação do Enem. Ok? Então, tendo em vista os tipos textuais, a gente vai, então, por gêneros textuais. Vocês viram aí que os tipos textuais estão elencados em seis tipos. Então, o que seriam os gêneros textuais? Como falei anteriormente para vocês, os gêneros textuais é o uso social dos diferentes tipos textuais. Então, como a gente utiliza esses tipos textuais no nosso cotidiano? A intenção dos gêneros é justamente transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva. Vai focar na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Os tipos textuais, sim. Os gêneros textuais, não, ok? Então, os gêneros textuais, eles vão possuir uma função social específica da língua, comunicar algo, eles vão se adequar ao uso que se faz deles, sendo assim, ocorrem situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Um conjunto ilimitado de características determinadas com o estilo do autor, do conteúdo, da composição, da função, tá bom? Os gêneros textuais, eles estão em constante evolução e mudança, porque a gente faz constantemente o uso da linguagem. Então, por exemplo, antigamente não existia o gênero textual e-mail, existiam as cartas. Hoje, com a mudança da sociedade, né, com a evolução da indústria, da internet, dos meios digitais, já existe o e-mail, por exemplo, já existe, por exemplo, os gêneros textuais referentes aos textões lá no Facebook, que antigamente também não existia, ao WhatsApp, né, as mensagens instantâneas. Então, os gêneros textuais, é preciso que vocês entendam que eles acabam evoluindo de acordo com o nosso uso social. E como a gente está em constante mudança, transformações, eles também passam, né, por essas constantes evoluções, assim como o nosso uso, né, nosso uso da linguagem. Então, exemplos desses gêneros textuais, de modo diversos. Receitas culinárias, blog, e-mail, lista de compra, bula de remédio, telefonema, carta comercial, carta argumentativa, piada, tirinha, HQ, charges, dicas, romances, enfim, se a gente for fazer a lista, não vai dar. É imensa. Eles têm, de fato, um conjunto aí ilimitado. Aí eu fiz aqui para vocês um esqueminha, como se fosse
resumo, né, do que a gente acabou de ver. Por exemplo, em relação aos gêneros textuais dos textos narrativos, vocês vão encontrar os contos, as biografias, as fábulas, romance, as letras, as novelas, as cartas. Em relação aos textos expositivos, quais são gêneros textuais? Resumo, resenha, reportagem, verbete, dicionário, cardápio. Gêneros textuais em textos descritivos, diário, relato de viagem, textos instrutivos, receita, manual de instrução, regras de jogo, bula, lista de compras, textos argumentativos, temos aí artigo de opinião, editorial, carta, tá? Então são bastantes. Resumando aqui para vocês fixarem, tá? Para a gente partir esses 15 minutos que ainda temos para as nossas questões do Enem, que eu separei 10 questões sobre esse assunto para a gente responder. Resumão. O que seria, então, a tipologia textual? Tipologia textual, que a gente acabou de ver. As tipologias, elas vão sempre se relacionar com a forma com que um texto se apresenta. Então, ela vai estar caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes. Fixa, tipologia textual. E os gêneros textuais, eles já vão ter funções sociais específicas, que são pressentidas e vivenciadas pelos usuários da língua. Nós, todos nós. Essa é o resumo de tudo isso que a gente viu nesse momento. Tipologia textual e gênero textual. Ok? Tá meio assim. Vamos ver se vocês conseguiram compreender agora com a atividade, né? Vamos colocar em prática. Aí talvez surjam as dúvidas. Qualquer dúvida pode colocar, hein? Eu trouxe questões que envolvem aí o Enem, para vocês perceberem também como esse assunto é cobrado na prova. Então, vamos, desde já, nos familiarizar com esse tipo de conteúdo, né? Essa questão é do Enem de 2010, questão 113 aí da nossa prova de linguagens, e tem como título Machado de Assis. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou ler para vocês, vou ler somente com o texto, o enunciado, e aí vou deixar um tempinho para vocês responderem, e a Juliana vai estar de olho, tá? Letra A, letra B, enfim, tá? Mesmo jeito que a gente fez semana passada. Machado de Assis é o título, e aí eu sempre aconselho vocês a irem para o enunciado. Bora saber desde já, antes de iniciar a leitura do texto, o que ele vai cobrar de você? O que ele está cobrando de você, participante? Muitas vezes, a gente nem precisa ler aquele textão. Basta ver um fragmento, o segundo parágrafo, que a gente já consegue aí desvendar a questão. Então, vamos para o enunciado. Considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Então, a gente já sabe que é uma questão aí de gênero textual. Então, se o enunciado já pediu aí, já está falando que o texto citado vai se constituir de... A gente já sabe que é preciso, então, uma leitura bem feita desse texto, para conseguir compreender, então, as questões, ok? Então, vou fazer a primeira leitura com vocês e vou dar um tempinho. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldines, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e o mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata,
que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Tempinho para vocês pensarem. Ana, aqui. De marcarinho nessa questão. A Sara disse letra C. Letra C? Ok. Quem mais? Emilene também disse letra C. Duas questões vocês ficariam muito em dúvida. Duas questões. Tem duas alternativas que vocês marcariam bastante. Eu tô meio em dúvida. Eu fiquei entre a letra E e a letra C, porque para mim o texto tá tipo assim, uma narração, mas ao mesmo tempo tá uma exposição das informações. Aí eu fiquei na dúvida. Não... Entendi. Letra C e letra E, né? Gente, é justamente essa. É Elisandra? Não, Alessandra, meu nome. Alessandra, desculpa, Alessandra. Alessandra, é justamente as duas letras que tivemos aí o alto índice, segundo as pesquisas, certo? De marcação nesse Enem. Letra C e letra E. A Alessandra está em dúvida entre as duas. Já tivemos aí algumas pessoas que marcaram letra C. Alguém mais quer afirmar em uma? O Igor disse letra E. Ok. Quem mais? Tá. A gente já tem umas 5 respostas. Então vamos lá. Vamos por desclassificação, certo? Então, já vamos desclassificar a letra A, porque fatos ficcionais. Não, são fatos reais, nada de ficção. Então, letra A, desclassificada. B, representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos vida cotidiana. Não também, né, gente? Nós estamos falando somente aí do Machado de Assis. Então, não tem representações generalizadas. O foco está somente no Machado de Assis. Vou pular para a letra B. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica. Intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Também não. Não tem nenhuma questão controversa. Então, já desconsidera também a letra D. Ficaríamos, então, entre a letra C e letra E. Vamos, então, para a letra C, né? Por ordem do alfabeto. Explicações da vida de um renomado escritor. Ok. Machado de Assis, a gente já viu aí o próprio texto, já nos denunciou que é o maior escritor do país, o mestre da língua, enfim, então, é um renomado escritor, sim. Aí, olha o que vem depois. Com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Aí, o que peca, nesse caso, é a estrutura argumentativa. Elimina, né? Elimina. Por que elimina? Porque nós estamos tratando do gênero textual biografia. Nós estamos tratando da biografia. Então, nesse caso, ele vai apresentar a vida, né, do Machado de Assis, vai organizar aí por ordem, né, tipológica da narração, que é uma característica predominante do gênero textual biografia. Então, quando a gente olhar para esse tipo de texto, não vamos confundir com a estrutura argumentativa, tá? Olhou para esse tipo de texto, vê que está tratando da vida pessoal de um cronista, de um escritor, de um filósofo, já saiba que está falando, então, do gênero textual biografia. E a biografia é narrativa, tá? É a apresentação aí de fatos, nós temos aí os elementos, como o narrador, temos aí o Machado de Assis como
o principal aí personagem desse caso. Então, eliminaríamos, então, a letra C seguinte com isso aqui, ó, com estrutura argumentativa. Isso aqui é o que não nos faz marcar a letra C. Mas, dentre as pesquisas do Enem, a gente viu aí um alto índice de marcação na letra C, justamente por conta desses detalhes. Então, por isso, é muito importante a gente, quando vocês tiverem dúvida, como a Alessandra ficou, aí em duas alternativas, né, façam a leitura minuciosa, a leitura detalhada, sabe? Leiam mesmo com bastante atenção, porque muitas vezes a pressa, o tempo, a própria adrenalina de fazer o Enem, enfim, toda a situação, né? O ambiente, situações externas também, tudo isso pode colaborar com que a gente acabe aí passando despercebido esse trecho, que é a estrutura argumentativa. Falando aí da biografia, então, lembre-se, biografia, já vamos saber que estamos falando, sobretudo, da ordem tipológica da narração, tá bom? Então, seria a letra E. Certo? Conseguimos? Ok. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, eu coloquei o enunciado, as questões, no próximo slide, a letra E, porque quando eu enviar para vocês esse documento, esse PDF, vão conseguir também fazer as questões e no final saber o gabarito e caso surja alguma dúvida, o gabarito já vai auxiliar vocês, né, na resolução. Vamos então, meninas, para uma outra questão do Enem. E essa aqui, deixa eu ver como é que tá a câmera. Tá. E essa aqui foi do ano passado, foi a aplicação digital. Teve as duas modalidades, presencial e digital. Para quem fez a aplicação digital, se deparou, então, com essa questão. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai olhar a questão e vai direto para o enunciado. Vamos ver o que ele quer saber o que o enunciado está pedindo. O que ele quer saber o que ele quer que você faça, tá? Vamos lá. Relacionando-se os elementos que compõem esse texto, depreende-se que sua função social consiste em levar o leitor a... Eu vou ter uma aula com vocês de interpretação e compreensão. São coisas diferentes, tá? Interpretação e compreensão. Mas desde já vou resumir com vocês aqui o que seria. Compreensão textual seria aquilo que o texto está me dizendo. O texto, e já sei o que ele está me dizendo nitidamente, está claro, objetivo, tá? A interpretação é aquilo que está além do texto. Aqui eu leio, eu compreendo e preciso de conhecimentos prévios de mundo, da minha bagagem cultural, para conseguir interpretar, ok? E olha só, olhando para o enunciado, a gente consegue perceber que ele quer que você, participante, né, depreende-se, infere-se, deduz-se, né? Então, ele quer que você interprete qual a função social que consiste esse trecho aqui do livro It a Coisa. Qual o objetivo? Ele quer que você não está no texto, mas você precisa compreender o texto para assim responder a alternativa correta. Vamos lá, vou ler o texto com vocês. Eu sou muito boa em inglês, mas vamos lá, né? O livro It a Coisa, de Stephen King. Durante as férias escolares de 1958, em Derry, acho que é assim, pacata cidadezinha do Maine, Bill, Rick, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e do medo. O mais profundo e tenebroso medo. Eles enfrentaram pela primeira vez a coisa, um ser sobrenatural e maligno, que deixou sangue em Deus, acho que. Depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade.
Mike Hanlon, o único que permanece em Derry, dá o sinal. Precisam unir forças novamente. A coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com sangue que fizeram quando crianças. Só eles têm a chave do enigma. Só eles sabem o que se esconde nas estranhas linhas de Derry. O tempo é curto, mas somente eles podem vencer a coisa. Em It a Coisa, clássico de Stephen King, os amigos irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites. Olha só, a referência está no site da Livraria Cultura. Tudo isso é importante, tudo isso. Então, ler o enunciado, entender que ele quer que você compreenda, né? E ver a referência, já te dá um estalozinho para saber que tipo de gênero textual é esse que eu estou vendo, ok? Então, vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Juliana, qualquer coisa, tá? Tô aqui. Vamos lá, acertem essa. Vamos acertar mais uma. Tá vendo como é uma questão de interpretação exige um pouquinho mais de vocês? Exige. Quanto à compreensão, tá no texto. Então, é só retornar no texto que eu consigo encontrar a resposta. Agora, a questão aí que tá. Estamos falando de uma sinopse, nós estamos falando de um resumo de algo. E ainda mais, se está disponível num site de livraria, o objetivo desse trecho, né, está lá, dessa sinopse está lá, é justamente para que você adquira a obra, para você comprar. Né? Por isso que precisaria, então, dessa interpretação textual, que você entenda qual a função social da sinopse. Por exemplo, num site de livraria, quando a gente quer comprar um livro, a gente analisa pela sinopse, todo mundo, certo? Quando não nos recomendam, por exemplo. E aí, com base na sinopse, a gente adquire ou não. Então, o fato da sinopse estar lá, no site de livraria, é justamente com a função social que você, que está lá acessando a internet naquele momento, adquira aquela obra apresentada no site da livraria. Então, por isso seria a letra D de dado. Esclarecido, meninos? Sim, sim. Claro? Ficou claro agora? Sim, pois é. Então, é justamente por isso que é importante, né? A gente vê a teoria do assunto, mas muito mais do que isso, a gente ir para a prática. A gente sabe que o Enem, ele tem seus jogos de palavra, as suas formas de lidar, né, com determinado assunto, e ele quer ver muito o que você entende sobre isso, né? O que você compreende, qual a sua visão de mundo. Ele cobra isso em todas as áreas, principalmente na redação. Então, não seria diferente na área da linguagem. Então, por isso que é tão importante a gente ir para a prática, né? Na prática, vocês conseguem colocar muito mais em jogo o que vocês acabaram de ver ali na teoria dos minutos finais. Ok, galera.